Olá, irmãos, tudo bem? E aí, meu irmão? Que bênção, mais uma vez estarmos aqui juntos para aprendermos sobre a maravilhosa, incrível Palavra de Deus. É isso que nos motiva a continuarmos, não é? Sim. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Os dias não são fáceis, o que nós vivemos também, as coisas não são fáceis, porém, o Senhor tem na Palavra de Deus vitória para nós. Aleluia. Amém? Amém. Ora por nós, Glória meu a amor. Deus, claro, meu bem, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, Sim, pela Senhor tua Jesus. bondade, pela tua fidelidade, pela Amém, tua Deus. misericórdia que se renova todas as manhãs Sim, sobre a sim, nossa Jesus. vida. Somos pecadores, Senhor. Por favor, Deus, não olha para os nossos pecados, para as nossas falhas, Sim, mas Jesus. Espírito Santo de Nos Deus nos ajuda, ajuda, nos conduz nos teus caminhos, Senhor, Sim. para que nós possamos todos os dias lutar contra o pecado que nos afasta de Ti, Deus. Sim. Nesse momento, Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que nós possamos discernir tudo o que o Senhor já tem preparado para nós nesse momento. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida Sim, Pai, que o em Senhor nome de nos dá Jesus, Pai. todos Muito os obrigado, dias. Deus. Muito obrigado. Fala conosco nesse momento, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Hoje eu gostaria de trazer algo da palavra de Deus para nós. Algo dele, Glória a algo Deus. dele. Porque só ele é o caminho. Aleluia. Ele é o caminho, a Amém. verdade e a vida. Então, se precisamos de direção, se precisamos de certeza, só nele temos a certeza. Não é, meu amor? É verdade. Só nele temos a Que certeza. Que bom. Que bom que nós temos a quem ouvir. Que bom que nós temos a quem buscar. Que bom que nós temos o socorro bem presente. Aleluia. Que bom que nós temos o Consolador. Amém. Que bom. E hoje eu gostaria de trazer hoje uma reflexão. Quais os sinais que nós podemos ter na nossa vida, na nossa caminhada, que nos baliza, nos mostra se nós estamos indo para o lugar errado ou o lugar certo? Hoje eu gostaria de trazer alguns sinais de que podem nos ajudar, podem me ajudar e pode te ajudar a você saber se você está fazendo algo certo, se você está dentro do propósito e dentro do caminho do que Deus tem para você. Amém? Amém. Antes eu gostaria de ler um versículo para a gente começar. Está em 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu gostaria de ler o versículo 16 e 17. Se você está com a sua Bíblia aí perto de você, no seu celular ou a Bíblia de papel, por favor, abra e não perca esse momento. É muito importante que você acompanhe junto, até mesmo para que a palavra de Deus ela Amém. fique fixada dentro da sua mente e do seu coração, porque é ela que vai tirar todo engano. Glória Amém? a Deus por isso. Vamos lá. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17 o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Aqui nós falamos, eu quis trazer esses versículos para que você entenda logo no começo de que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? É um ponto que nós não temos que discutir.
Se precisamos estar no caminho certo, precisamos aprender dele. Precisamos entender que a palavra é o que tem que nos balizar. E aí, qual é o primeiro sinal que eu gostaria de falar para que você tenha entendimento de para onde você está indo? Se você está indo para o lugar errado ou se você está indo para o lugar certo. É o seguinte, dentro do seu dia a dia, você tem entrado no caminho da disciplina espiritual? E o que é o caminho da disciplina espiritual, meu amor? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem lido a palavra? Nesses dias de hoje, dentro de tudo que você está fazendo, isso é a sua prioridade? Você tem feito isso no seu dia a dia? Você tem colocado isso como prioridade dentro, de tudo que você vai fazer? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se você não faz isso, se você não entra dentro desse caminho espiritual da disciplina, porque à medida em que lemos a palavra, à medida em que jejuamos, à medida em que nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Amém. E aí o que Ele faz? Ô meu filho, ô minha filha, por aí não. Isso não. Olha, o Espírito Santo sempre vai estar do seu lado, te alertando das coisas que você está fazendo e que não são boas. É verdade. E também estará te alertando para as coisas positivas, para as coisas boas e certas. Sim. E isso, a verdade, é o seguinte, me lembra que o diabo, quando veio tentar Jesus no deserto, Jesus falou algo muito específico e que traz só reforçando do que a palavra diz. Em Mateus 4,4, fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Jesus respondeu isso para Satanás, porque Satanás queria tirar ele do caminho, queria tirar ele do propósito, mas ele tinha um propósito muito bem centrado na cabeça. Então a primeira coisa, oração, jejum e leitura da palavra. Você está fazendo isso? Se você não está fazendo, é um sinal de que algo pode estar errado. Segundo sinal. Quer falar, meu amor? E amor, sempre quer falar. Eu queria só dizer que quanto mais a gente se achega a Deus, como meu marido falou, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, tira um tempo para estarmos consagrados às coisas de Deus, o nosso espiritual conectado com o Espírito Santo de Deus, quanto mais a gente faz isso, mais nossos sentidos ficam sensíveis a ouvir a voz de Deus, porque às vezes você pode estar falando assim, mas como que eu vou saber que Deus está falando comigo? Deus fala conosco de diversas formas. Ele fala nos mínimos detalhes, só que se a gente não estiver sensível, atentos à voz do Espírito, a gente não ouve, e aí a gente acha que Deus não está nos ouvindo, não está falando com a gente. Sim. E é isso. Só isso que eu queria falar. Segundo sinal que eu percebo que isso pode ser algo que pode te trazer um norte de que você está indo para um lugar errado ou para o lugar certo. É o seguinte, nas suas lutas diárias, o que mais tem vencido? A sua vontade ou a palavra? O que mais tem vencido? O que mais tem vencido? A murmuração ou a palavra de Deus? A mentira ou a palavra de Deus? Uau. O mau testemunho ou a palavra de Deus? A desonra, a ignorância ou a palavra de Deus? O que mais, dentro das suas lutas que você tem no seu dia a dia, o que mais tem vencido? Você ou Deus? Porque do nosso coração, a gente sabe que o nosso coração, ele é enganoso. Ele acaba fazendo, muitas vezes nós escolhemos coisas que estão dentro do nosso coração e que não levam para a palavra, não levam para o caminho certo. Então, o que tem vencido mais? A sua vontade ou a vontade de Deus? Isso é o segundo sinal de que você precisa ter um pouco de atenção. E de que se você está fazendo somente a sua vontade, muito provavelmente você pode estar escolhendo um caminho que Deus não te colocou para ir.
você está indo para uma rota que talvez não seja a rota celestial. Sim. Então pare o que você está fazendo e busque o Senhor. Busque a direção do Senhor. Pare de fazer a sua vontade e faça a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Amém? Quer falar mais alguma coisa, meu amor? Quando você falou sobre murmuração, gente, esse é um assunto que a gente pode ficar aqui falando horas. Sim. Mas eu gostaria eu separei algo porque nós, seres humanos, todos nós, Sim. murmuramos, reclamamos. A gente sempre tem alguma coisinha que não tá do jeito que a gente quer. Uhum. E eu separei uma frase aqui que de vez em quando eu venho aqui me lembrar. O murmurador, ele não reclama do que não tem. Ele reclama do que não satisfaz ele naquele momento. A murmuração, a reclamação é algo que nós temos que ter muito cuidado. Porque praticamente quando a gente reclama de algo, Deus, sendo nosso Pai, sendo nosso dono, sendo nosso Criador, a gente quando reclama, a gente está falando para Ele que a gente não está aceitando o que ele está falando. Que a gente não está satisfeito. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim, é verdade. Terceiro sinal de que você precisa estar atento é o seguinte: as desculpas, elas têm sido frequentes na sua vida? Você tem tido desculpas, tem falado desculpas e tem colocado desculpas para não fazer o que precisa ser feito? Exemplo: eu não tô orando porque eu não tenho tempo. Olha, eu não tô buscando a palavra e nem assim muito, buscando a direção porque eu tô sem dinheiro. Eu tô sem dinheiro e eu preciso trabalhar muito e o tempo que eu tenho eu trabalho. Uhum. Olha, sabe de uma coisa? Eu tô com a vida tão corrida, eu tô com muitos filhos, eu tô com uma casa para cuidar, tenho um cachorro, tenho tudo. Tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho família que, assim, me assola, porque essa é a palavra. E o que acontece? Por causa disso, eu não consigo buscar a palavra de Deus. Quando eu paro um pouquinho, eu durmo. Eu descanso, eu como, eu vou distrair. Ler a Bíblia, né? As letras começam a embaralhar. Eu não consigo ler a Bíblia. Sim. Uau. As desculpas, elas têm sido frequentes na sua vida? Você tem reclamado? E dentro da reclamação você tem colocado as desculpas de que você não faz por causa disso ou por causa daquilo? Olha, esse é o terceiro sinal de que as coisas podem estar indo para um lugar errado porque você está dando desculpa para aquilo que você precisa fazer. Ok? Pode falar, minha mão. Só para complementar, no livro de Eclesiastes, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Óbvio que o que nós estamos querendo dizer aqui, o que o Marcos está falando, são pontos para nos ajudar a ficarmos em alerta, a refletirmos sobre, poxa, eu tenho feito isso sim, ou então, poxa, eu estou deixando de fazer isso sim. São só alertas para nós estarmos mais atentos às coisas de Deus e não sermos consumidos pelas coisas do dia a dia. E quando a gente se depara com esse versículo, todos trabalham duro para ter o que comer. Óbvio que todos nós temos que trabalhar. Nós trabalhamos muito também, mas nunca ficamos satisfeitos. Então, assim, reveja as suas prioridades. Óbvio que cada um de nós sabemos o que nós precisamos ou não fazer, mas reveja quando você está assoberbado e que você não tem mais satisfação no seu dia a dia, na sua vida. Você não tem mais satisfação de buscar a Deus. Isso é perigoso. Quarto ponto, quarto sinal de que as coisas talvez não estejam bem: o isolamento.
Sim. Você tem se isolado? Porque assim, o isolamento é algo instintivo. Você já... Aqui, eu creio que alguns pais e algumas mães estão vendo isso aqui. E você que não é pai nem mãe, mas é tio e que já trabalhou com criança, ou já chegou perto de alguma criança, ou um dia, com certeza você já foi uma criança. Sim. Quando você fazia algo errado, que a sua mãe falava assim: "Ei, Marcos, o que você está fazendo?" Meu Deus do céu. A primeira reação minha era fugir. Era me esconder atrás da cortina, era ir para dentro do meu quarto, era sair de perto da voz que vinha ali me questionar, me perguntar, me olhar. E aí, esse é um sinal, o isolamento. Você tem se isolado? Você tem fugido dos olhares? Você tem fugido das perguntas? Você tem fugido das críticas? Porque muitas pessoas olham as críticas como algo ruim. As críticas, realmente, em alguns momentos são ruins. Gosta, né? Mas tem pessoas que fazem críticas para que você entenda, para que você acorde, para que você abra os seus olhos e veja que você está tomando um rumo que talvez não é o rumo que você tem que tomar, não é o que você tem que fazer. É verdade. Então, pense bem, você tem se isolado? Você tem ficado muito sozinha? Muito sozinho? Não fique. Isso é o quarto sinal de que você pode estar indo para algum lugar errado. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que é a pandemia, é a época do distanciamento social. Só que isso pode se tornar, assim, algo que vai fazer um hábito, Sim, pode se tornar uma prática. hábito, uma prática. O que nós estamos querendo alertar você é que não fique, isso não é saudável. Claro que dentro do possível que nós estamos vivendo no mundo atual, se resguardar é uma coisa. E se isolar de tudo, de todos, não querer dar satisfação. De nada. Sim. Não querer estar perto, não querer, isso é outra coisa. Isso então, é um indício de que você pode, né? Isso é um indício de que pode estar alguma coisa errada. Sim. E o quinto sinal, eu gostaria só de falar de 5 sinais. Tem mais, que eu acredito que alguns sinais desencadeiam, né? Outros, mas são 5 sinais que Deus falou no meu coração, que são coisas muito nítidas e muito, eu acho que são as primeiras que acontecem. É o seguinte, a dureza de coração. A dureza de coração envolve o quê? A dureza de coração é aquela pessoa que quando ouve algo que precisa ser feito e que está totalmente ao contrário do que ela vem fazendo, ela fala: "Não, isso eu não vou fazer não." Sim. Não. Ó, eu vou te falar uma coisa, isso é muita religiosidade. Não é? A pessoa fica com um discurso igualzinho da maioria. Sabe? A maioria vai porque é mais fácil. É mais fácil a gente ficar com um discurso igual a todos e andar como boiada. Só que Deus não te chamou para andar na boiada. Sim. Deus te chamou para você vencer. Aleluia. Você é um escolhido. Amém. Já falei algumas vezes aqui, você é geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Você não é qualquer um, você não é para andar em boiada. Você é para andar de glória em glória, guardando a fé. Glória a Deus. Continuando. É isso que Deus te escolheu. Deus te escolheu para isso. Deus não te escolheu para que você fique duro, para que você não aceite, para que você coloque toda vez que a gente faça menção da palavra de Deus ou de algo de Deus para você, não, isso é religiosidade, isso eu não vou fazer porque isso é demais. A dureza de coração é um sinal de que você pode estar indo para o lugar errado. Sim. São esses 5 sinais. Esses 5 sinais que nós temos que estar muito bem atentos se eles estão acontecendo ou não estão acontecendo. A palavra de Deus fala o seguinte em Salmos 119, 105. Fala o seguinte, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela
Ela que ilumina os nossos passos. Amém. É ela que clareia o meu caminho. Glória a Deus. É ela que clareia o meu caminho. Sim. Esteja atento. Esteja atento às coisas de Deus. Amém. Seja atento ao que Deus tem para você. Glória a Deus. Não se afaste de Deus. Não se afaste da verdade. Não se afaste do caminho. Amém. Não se afaste da vida. Amém. Ele quer o melhor para você. Não é, meu amor? É verdade, é verdade. Eu gostaria de ler Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Veja o que a palavra de Deus diz para nós. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Não fomos nós que inventamos isso. Sim. Não. Isso é completo. A palavra de Deus é completa. A palavra de Deus não deve ser lida apenas nos momentos mais difíceis da nossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós temos os nossos problemas, temos o tempo que a gente... Tudo que esses pontos que o Marcos leu aqui são estações na nossa vida, mas que isso não seja algo constante, que isso não seja um hábito, que isso não seja um modo de viver, porque o que Deus tem para nós está escrito na palavra dele. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver com tudo que está escrito aqui. Você quer ter sucesso na sua vida? Leia a palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido nos seus negócios, na sua família? Leia a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos para a nossa vida está escrito aqui. Não se afaste desse livro. Pelo contrário, traga ele dia e noite. Se você às vezes pode ter dificuldade de ler um capítulo inteiro, leia um versículo. Medite naquele versículo. Pegue ele, escreva, até você conseguir entender o que Deus está querendo falar ali com você. Nós acabamos de ler essa preciosidade que está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Josué. Aqui Deus está falando para mim que eu preciso me esforçar para viver de acordo com o que está escrito aqui. É tão claro. O que você precisa. Hoje você pode estar se perguntando, poxa, eu preciso de uma direção. Sim. Eu tô tão, sabe, vazio, eu tô tão confuso, eu tô tão confusa, sabe, as coisas estão tão diferentes do que eu achava que deveria ser, as coisas estão tão, sabe, tomando um rumo que eu não sabia que ia tomar. Sabe o que você precisa? De Deus. Aleluia. Ele está aqui. Amém. Glória e a Ele Deus. quer te direcionar. Amém. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Glória a Deus. Porque Deus quer falar com você. Amém. Deus quer te direcionar. Feche os seus olhos. Amém. Abra os seus ouvidos e ouça a voz do Espírito Santo. Hoje, agora te falando, filho meu, vinde a mim. Todos que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. O Senhor tem e quer te mostrar hoje. Meu irmão, você que está assistindo isso agora, você que está ouvindo agora, o Senhor, o próprio Deus Todo-Poderoso, Ele quer te colocar de novo dentro do caminho, Amém. do caminho certo. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos nesse momento, Deus, Sim. por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por toda a palavra que procede da tua boca, por toda a palavra que o Senhor colocou dentro da Bíblia para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Nesse momento nós queremos te agradecer, Deus, te agradecer e colocar a nossa vida diante do Senhor. Endireita, Senhor,
Endireita nossos caminhos, endireita nossa mente, abre os nossos ouvidos e a nossa boca, a nossa mente, os nossos olhos, Senhor, para que a gente perceba tudo aquilo que nós estamos fazendo, que nos leva, Senhor, para o caminho errado. Em nome de Jesus, para que nós possamos viver somente a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Glória bênção, a Deus. hein? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Fica na paz.